Olá, saudações a todos os estudantes de Geografia, os estudantes do sexto ano do Colégio Curso Vitória do Saber, dentro do município de Itaú, no estado do Rio Grande do Norte. Quero saudar todos vocês, desejando bons estudos, desejando uma boa quarentena, e essa boa quarentena quer dizer que vocês estejam em casa, estejam se cuidando e ao mesmo tempo estejam se ocupando, e a melhor ocupação nesse momento é os estudos, para que quando a gente possa voltar à nossa rotina normal, a gente possa ter acrescentado e agregado grandes valores de aprendizagem nesse período de tempo. Tudo bem? Eu sou o professor Samuel, sou professor de Geografia e nesse momento gostaria de desejar boa quarentena para todos vocês, e para ajudar a somar com vocês eu quero aqui contribuir com essa videoaula. E para todos aqueles que estudam sexto ano e para todos aqueles que tenham uma curiosidade sobre entender os assuntos de geografia, nesse nosso caso aqui vai ser o assunto sobre mapas, né? As principais partes do mapa, a importância do mapa, para que ele serve, qual a sua utilidade e quais os desafios de se usar um mapa, tudo bem? Nessa aula eu gostaria de utilizar um material do Positivo On, né, que é essa apostila aqui, como vocês podem ver, né, referente ao sexto ano, 2020, do primeiro bimestre, do assunto de Geografia, que é sobre mapas, né? E ele já aborda, nessa primeira página aqui, a importância dos mapas, né? Para que serve um mapa? O mapa ele tem uma representação muito grande para a modernidade de hoje e também para o período passado das civilizações antigas. O mapa ele é uma carta, ele é um papel impresso, onde ali tem um desenho que representa um lugar, o caminho desse lugar e como se utilizar desse mapa e desse lugar para encontrar um objetivo, para atingir uma meta. Então o mapa é basicamente um desenho, um croquis, né, que representa um determinado lugar, as dimensões daquele lugar, os elementos que possuem aquele lugar que se quer representar e como os pontos de encontro são representados para que se chegue a esse caminho, para que se chegue a esse lugar. Então o mapa ele tem uma importância grande dentro do mundo moderno e dentro do mundo antigo. Foi ele que ajudou a encontrar as principais rotas de navegação do período das grandes navegações. Foram eles que fizeram com que as representações acontecessem do mundo antigo, do modo de civilização do mundo antigo, a maneira como a população e as civilizações antigas se comportavam dentro de sua dinâmica e seus deslocamentos, se espalhando por todo o globo, bem como hoje é a principal rota de utilização de determinados meios de transportes, é a principal meta de se atingir um determinado caminho através do segmento de diversos pontos. Hoje, dos meios de transporte, por exemplo, nós temos, né, os mapas rodoviários que ligam determinadas cidades, determinados pontos de indústria, determinados portos, aeroportos, infraestruturas de meio de transporte, transporte de carga, meios fluviais. Então os mapas ele têm uma representação muito grande, não só como transporte, como meio de locomoção, mas também de representação quando você não se pode viajar, quando você não se pode chegar àquele lugar, você entende, compreende, o vislumbra, o vê, o conhece através de um croquis, de uma representação que é feita em um planisfério, de uma folha comum de papel, por exemplo, uma folha A4, e assim são representados toda a localização e todas as propriedades químicas, físicas, elementares, naturais, climáticas de um determinado lugar, de uma determinada região. Tudo bem? Esse é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto é para que serve um mapa, né? Como vocês podem ver aqui que a apostila aborda. Para que serve um mapa? Como surgiu? Quais foram as principais utilidades que ele teve? Quem os originou? O mapa ele serve para que você possa, como eu já falei na minha fala anteriormente, que você possa chegar a um determinado caminho mesmo sem ter viajado por esse caminho. Então alguém previamente já foi aquele caminho, né? Então ele desenhou uma rota, desenhou um caminho a se seguir, os obstáculos a serem superados, os pontos principais a serem passados. Então você desenha aquela rota e assim se constrói um mapa. Ele serve para que eu possa conhecer e desbravar um lugar, mesmo sem ter ido àquele lugar. A sua principal utilidade, como eu já falei, é se chegar, se conhecer um determinado caminho, uma determinada rota, uma determinada representação, e que você possa ter a melhor performance, o melhor desenvolvimento, o melhor desempenho de curta distância, a melhor forma de se chegar, o melhor modo de como se chegar. Então o mapa ele serve tanto no mundo antigo como no mundo atual para representar lugares e para que nós, seres humanos, possamos chegar a determinados lugares, ou entender determinados pontos, ou interpretar determinados fenômenos, ou entender determinados espaços representados, como por exemplo
um planisfério do mapa mundo, eu consigo entender onde está a distribuição de todos os países, em todos os continentes e os oceanos. A representação de um mapa de uma cidade é entender as principais ruas, os principais bairros, os principais meios de acesso e de saída daquela cidade. Se eu pegar um mapa, por exemplo, de minha casa, eu vou entender a planta da minha casa, né? Os principais cômodos, os principais lados, né? Os principais pontos de encontro de determinados lados e por aí vai. Então o mapa ele tem uma aplicabilidade genérica, ele tem uma aplicação importante para tudo aquilo que você vem a representar. Passada a página seguinte, nós temos várias visualizações de mapas em determinados pontos, né? Por exemplo, o mapa ele pode ser retirado de uma foto na vertical, de uma foto na horizontal, e eu posso unir essas duas dimensões, chamados mapas 3D, né? Que unem essas dimensões, largura, altura e profundidade, né? Nós temos os mapas 3D que são representados pelos meios tecnológicos. Por exemplo, eu posso utilizar um avião ou um drone para fazer uma representação de uma cidade visto de cima, de um ponto alto para um ponto baixo, né? É uma foto visto de cima. Então essa é uma representação o quê? Uma representação vertical de um mapa, para se construir um mapa, né? É só você imaginar que alguém esteja sobrevoando sobre um avião e lá embaixo ver todo o planisfério distribuído sobre a forma esférica do planeta. Então essa é uma representação, digamos assim, de um mapa. É assim como os mapas, por exemplo, os mapas de GPS nos apresentam. São representações de planisférios planos que são nos representados em forma de papel. Tudo bem? Temos a representação também com perfil, né? Na forma horizontal. Eu posso tirar uma foto, eu estando em pé de frente com uma câmera, posso tirar uma foto de uma determinada área, até onde minha visão alcança, ou o obturador da câmera de um celular, de uma máquina fotográfica ou de uma webcam pode representar e atingir. Eu pego aquele espaço e posso transformar ele em uma carta, né, em uma representação de um mapa, numa folha de papel comum, né, e representar os principais pontos, a largura, o que tem naquele campo de visão que eu tenho. Então essa também é uma visão. E um mapa profundo, por exemplo, um mapa de GPS, ele pode pegar essa primeira foto que eu dei do primeiro exemplo de um drone ou de um avião, tira essa foto de cima para baixo e pode representar em 3D nesse campo horizontal, né, que eu acabei de demonstrar no meu segundo exemplo, e assim ter uma dimensão da altura, da profundidade e também da horizontalidade dessa imagem. São assim os mapas 3D modernos. A apostila e o nosso assunto ele vai avançando, né? E dá o exemplo principal dos primeiros mapas que surgiram no planeta Terra, na história da civilização e assim registrado. Nós temos o mapa de Gar-Sur, né? Um mapa famoso aí da época da Mesopotâmia, né? Da região antiga, que originou-se as primeiras civilizações lá no Médio Oriente, né? Ali perto dos pontos de encontro entre o Oriente Médio e o continente europeu. A divisão entre aqueles rios, Rio Tigres e Rio Eufrates, e os povos mesopotâmicos que viviam ali em torno. Foram originados os primeiros mapas, né, quando eles representavam em desenhos de barro e argila no próprio chão, os principais elementos que tinham ali um ponto de comida, um ponto de armazenamento, um ponto de caça, um ponto de coleta, um ponto de encontros de outras vilas. Então eles representavam aquilo nas paredes. Foi assim que surgiu as primeiras figuras rupestres, né, pegando pigmentos de restos de sangue, de animal, de seres humanos, desenhando grafias nas paredes ou nas cavernas, espremendo folhagens para que aquele insumo da planta gerasse um tipo de tinta e colocasse no chão, ou eles mesmos desenhando em um ponto alagado, em um ponto alagadiço, ou que eles tenham colocado alguma referência ali de alguma localidade, e assim aquilo se fossilizou e se tornou um dos primeiros mapas, e o mais conhecido aí, o mapa de Gar-Sur, né? Vai em torno aí de 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo. Então nós temos aí em torno de 12.000 anos até 15.000 anos os primeiros mapas, o mapa mais antigo então registrado. Nós temos algumas referências que dão importância aos mapas, né, como por exemplo a bússola. A bússola é um instrumento de localização muito antigo. Os grandes navegantes da época das navegações do imperialismo eles já utilizavam, né? É como se fosse um relógio, né, um relógio parecido com esse aqui, em que ele tem um ponteiro. E nessa ponta desse ponteiro tem como se fosse uma liga metálica, um material metálico que sempre aponta para o norte, né, devido à atração magnética que o Polo Norte tem. Então essa bússola sempre está apontando para o norte. Então você pode pegar ela, sacudir, sacolejar, né, fazer movimentos com ela, e quando você a posicionar, o ponteiro dela vai apontar para o norte. Por que para o norte? Porque na sua ponta tem um ímã, e o polo magnético do norte ele tem uma atração com esse ímã. Então você sabendo a direção do norte, você sabe todas as direções. Norte, o seu outro ponto cardeal é o sul,
e o seu outro ponto cardeal em bidimensão é o leste e o oeste. Então, a partir do ponto que você esteja, estando com a bússola, sabendo onde é o norte, você sabe as outras direções cardeais, né? A apostila assim ainda avança, né, com o assunto dos mapas da internet e o chamado GPS. Né? O GPS é uma sigla em inglês que significa Sistema Global de Posicionamento. Digamos assim, a grande tecnologia fazendo parte dos mapas. Então eu consigo construir satélites e posicioná-los e espacializá-los em todo a órbita, em todo o universo, né? Digamos assim, alguns pontos do universo, como por exemplo a órbita da Terra, né? E eu consigo posicionar em vários pontos de encontro do planeta Terra, e a partir dali eu consigo emitir sinais que dão localizações. E eu coloco aparelhos de captagem dentro do planeta Terra, né, sobre a superfície do planeta Terra, e que captam esse sinal. Então eu consigo dar melhor posicionamento, com mais precisão, com mais localidade. São satélites, né, que emitem sinais para outros satélites de computadores que estão na Terra, e assim eles conseguem localizar-se e localizar pontos de referência ou alguns instrumentos tecnológicos que o ser humano esteja utilizando. Por exemplo, ele está em alto mar, na navegação, está perdido, então está com GPS. Essa maquinazinha tecnológica, como se fosse um celular, emite o sinal, esse sinal é captado pelo satélite que está em órbita da Terra, e assim consegue passar um rádio, uma informação para outro ponto de encontro, para localizar aquele ponto, digamos assim, que esteja perdido. Então o GPS ele revolucionou a importância dos mapas dentro do mundo moderno que nós vivemos hoje, né? Por exemplo, uma carreta transportando uma carga, ela é localizada por GPS. Caso venha a perder sua rota, seja furtada, né, aconteça alguma coisa, identifique se ela está parada, se ela está em movimento, é porque esse GPS instalado no carro está emitindo um sinal para o satélite que está sobre a Terra. Então assim ele vai conseguir localizar-se e emitir um sinal de localidade para o seu ponto de referência, digamos assim. A apostila ainda avança, né? O GPS dentro dos meios tecnológicos, por exemplo, o celular, né? Quando você vai fazer uma postagem em qualquer rede social, pede para fazer a localização, a máquina do celular pede para que você ligue o seu GPS. Então, a partir dali, o sinal vai ser emitido para o satélite, e o satélite vai dar seu ponto de encontro, seu ponto de referência. Então, por exemplo, você está em São Paulo, está na Avenida Paulista, pediu para fazer um selfie e pediu isso solicitado para a máquina vai emitir a localização para o satélite para que o satélite faça a referência. Quando alguém vier clicar, sabe exatamente o ponto de referência. Né? Mais à frente a gente vai ver isso aí, que são sistemas de coordenadas geográficas. Dentro dos mapas, nós temos algumas informações extras que são sistemas de orientação, de encontro, né? Os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, basicamente, nós temos os pontos cardeais, né? Como pontos colaterais, que são justamente os pontos que estão entre os pontos cardeais. Né? Os pontos cardeais são esses em formato de cruz, né? Norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais são esses que estão entre a cruzinha da Rosa dos Ventos, digamos assim. Os pontos principais de referência, né? Nordeste, Sudeste, né? Noroeste e também o Sudoeste. Então são pontos de encontro que servem para localizar e ajudar as referências de localização dentro dos mapas. A gente ainda vai avançando, né? E temos alguns pontos principais dentro dos mapas que são pontos de referência, né? Que mais à frente a gente vai analisar isso aí. Esse é o primeiro bloco da nossa primeira aula, espero que possa ter contribuído para alguma forma que vocês aprendam, e a gente vai dar continuidade em blocos, né? Segundo bloco, terceiro bloco, até a gente finalizar o assunto de mapas. Muito obrigado.